Uma boa noite mais uma vez aos irmãos. Privilégio estarmos reunidos mais esses momentos aqui. Como já foi dito, é um privilégio a igreja estar não somente pela data especial, dos pais, mas por mais uma oportunidade de podermos abrir agora a palavra de Deus para aprendermos dele mesmo, Nós vamos ler nessa noite, para a nossa breve meditação, Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém. Amém. Texto bastante conhecido, nós vamos falar sobre escolhas. Escolhas. Eu gosto muito desse texto. Deuteronômio é um livro fantástico, porque nós sabemos o contexto da história, que são os últimos discursos de Moisés. O povo está ali acampado na planície de Moabe, pronto para entrar na terra prometida. E Moisés ele tem que recapitular toda aquela trajetória no deserto, desde a saída do Egito para aquela nova geração. Ali ele estava diante de... não era aquela geração que saiu do Egito, era uma geração que tinha nascido pelo deserto. Deus não deixou aqueles incrédulos, aqueles que duvidaram do livramento, aqueles que duvidaram da promessa, chegar até ali. Deus os foi deixando pelo caminho. E agora Moisés, nos seus últimos meses de vida, ele tem que trazer a lembrança daquele povo, as promessas, tudo o que tinha acontecido, o que Deus ainda não tinha cumprido. E sabe, irmãos, esse texto é fantástico para a igreja, porque às vezes nós nos perdemos ao longo da caminhada, esquecemos as grandes promessas de Deus, principalmente esquecemos os seus livramentos, daquilo que Ele já fez. Às vezes estamos tão empolgados e crentes naquilo que virá, mas nos esquecemos do que Deus já tem feito por nós. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo. Aquilo que ainda virá, nós já estamos muito mais do que no lucro. Se o nosso hoje for para nós o fim, nós estaremos com Ele na glória, e isso para nós é o bastante. E esse povo aqui, nesse momento da história, esse capítulo 30 ele é fantástico. Gostaria de ler todo, mas é grande. Mas esses dois últimos versículos é o bastante para nós entendermos aqui. A história da humanidade, desde o primeiro casal, que foi citado aqui, é o primeiro grande teste do homem, foi uma escolha que Deus deu para eles. Olha, vocês têm de tudo. O trabalho de vocês é viver e administrar essa criação, uma criação fantástica, maravilhosa. Deus cria tudo e agora coloca o homem para administrar. Existia um trabalho, nós já estudamos, existia o que fazer, claro que sim, era trabalho e braçal, mas o homem, Deus deu ao homem total condições de administrar toda a criação, sem ter nenhum problema, sem ter nenhum grande desafio. E claro, multiplicar, como o irmão Barnabé já disse, mas seria uma criação perfeita, uma humanidade sem pecado, uma humanidade que cuidaria muito bem da terra e cumpriria sim a vontade de Deus. Mas Deus falou: olha, vocês têm uma escolha, vocês podem escolher cumprir essa minha vontade, ser perfeito, multiplicar, tomar conta dessa terra, mas lá no centro do jardim
tem uma árvore que vocês não podem tocar. Deus deu uma escolha para o homem. Apesar dele ter dito para não fazer, mas a escolha é de vocês. Eu não quero que vocês façam. Mas é uma escolha. Deus não proibiu o homem de tocar na árvore, de tomar do seu fruto. Deus deu ao homem uma escolha. Tanto que se Deus quisesse simplesmente impedi-lo de fazer, ele teria feito. Mas Deus deixou a escolha do homem, e não é o fruto que foi o problema do pecado. Foi a desobediência. Foi o não escolher a vontade de Deus, mas a vontade do homem. O cair no papo da serpente. E Adão e Eva não eram pouco inteligentes. Às vezes nós olhamos alguma interpretação, puxa vida, o inocente não era inocente. Inocentes somos nós. Eles eram altamente inteligentes. Os seres humanos mais inteligentes depois de Jesus, que viveram aqui na Terra, foram Adão e Eva, com certeza absoluta. Eles utilizaram 100% de toda a sua capacidade. Eles eram perfeitos, até aquele momento. E eles caíram. Foi uma escolha. E eles caíram. E daqui para frente, o primeiro casal escolhe errado. Tudo mais que a história nos conta, eu numerei algumas aqui, são escolhas do homem. Por exemplo, a história chega em Gênesis capítulo 6, em Noé. Noé recebe uma missão tanto quanto difícil, quando nós olhamos as limitações humanas e o simples fato dele ter que crer que aconteceria um dilúvio. Deus deu a Noé uma escolha. Noé, você crê, você acredita, você escolhe me obedecer, você escolhe cumprir o que eu estou dizendo. Noé foi humilhado, Noé foi rechaçado, riram da cara dele. O que é isso, Noé? Você ficou maluco, 100 anos construindo algo e sendo chacota, sendo barbarizado por aqueles que, pela lógica, realmente Noé fazia algo além do normal, fora do padrão. Mas foi uma escolha de Noé. Não, eu escolhi cumprir a vontade de Deus. Se não der nada no final, tudo bem, mas eu escolho ser fiel, eu escolho obedecer. Foi uma escolha de Noé. Às vezes alguém coloca que Noé foi obrigado por Deus. É claro que uma vez que nós pegamos uma determinação de Deus para o fazer, torna uma obrigação nossa cumprir. Claro que sim, da melhor forma possível. Mas é uma escolha. Não pode ser algo que eu faço apenas por obrigação. Não, vou fazer só para cumprir tabela, e se não der nada no final, não estou nem acreditando que isso vai dar certo. Não faz. Tem que ser uma escolha nossa. Mais à frente, no capítulo 11, nós vemos a Torre de Babel. Aqueles homens escolheram desafiar a Deus. Eles escolheram. O próprio Deus, ele olhou para aqueles homens conversando todos a mesma língua e propondo construir algo. Não, nós vamos chegar no céu, nós vamos encontrar Deus, nós vamos ser semelhantes a Deus. A nossa grandeza vai ser tamanha que nós vamos incomodar a Deus. E de fato Deus olhou, olha, se eles se entendem, se eles escolheram me desafiar, se eu não for lá e atrapalhar isso, nada poderá impedir esses homens. E de fato o homem escolheu, naquele momento ali, desafiar a Deus. A ordem era outra: se espalhem pela terra. Eles falaram o quê? Apareceu um líder. Não, nós vamos ficar aqui, vamos nos amontoar aqui, vamos construir algo grande, algo que os nossos nomes sejam célebres pela humanidade, nos tornemos grandes, governadores. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Mais à frente, Abraão, capítulo 12. Que grande missão Abraão recebe, de a partir dele, a sua descendência vir nascer um povo, um grande povo. Mas apesar, mais uma vez, do chamado de Deus, Deus deu uma escolha. Olha, sai aí no meio da tua parentela e vá para onde eu vou te guiar. Mas foi uma escolha. É claro que quando Deus determina, como eu já disse, nós temos que tratar como uma obrigação nossa, um dever. Mas no primeiro momento é uma escolha. Nós vemos muitos outros que escolheram não obedecer.
escolheram não cumprir. E aqui nós vemos alguns que escolheram ser fiéis. José, capítulo 39 de Gênesis. Quantas escolhas foram postas diante daquele homem? E ele escolheu ser fiel. Ele escolheu obedecer. Ele escolheu cumprir a vontade de Deus. Ele poderia ter se tornado talvez o principal governante do Egito. Se ele tivesse abandonado, vamos dizer assim, a sua crença, a sua fidelidade a Deus e se tornado um político ali dentro. Mas a queda viria logo em seguida. Não, ele escolheu ser fiel. Ele escolheu perdoar aqueles que lá atrás o tinham vendido. Porque ele entendeu que aquilo tudo era plano de Deus. Que ele tinha passado por tanto perrengue, mas para ser agora o agente que iria trazer a sua família para junto dele e não deixá-los perecer de fome. Ele escolheu ser fiel a Deus. Nós entramos no livro do Êxodo, capítulo 3 e 4, nós vemos Moisés. Moisés também outro que, se fôssemos olhar pela forma natural, ele teria dificuldade em receber uma grande missão, em realizar essa grande missão. Moisés, ele se via diante de 3 milhões de pessoas, alguém que não tinha nem sequer uma dicção tão boa assim, precisava do seu irmão para falar por ele. E nós vemos que nesses capítulos, quando ele recebe a missão, ele fica meio perturbado. Não, Senhor, mas como assim? Eu não. E vai, mas ele escolheu atender a voz de Deus. Ele escolheu aceitar a missão. Então, se Moisés não tivesse escolhido, não quisesse essa função, o plano de Deus tinha sido falho? Claro que não. Nada foge do controle de Deus. Tudo está dentro do plano de Deus. Mas isso não elimina a escolha do homem no processo. Nós temos que escolher. Nós temos que querer. Não há nada que Deus ele coloque sobre nós que seja algo que eu não preciso me sentir necessidade de fazer, querer fazer. Colocar toda a minha força, todo o meu entendimento, toda a minha vontade naquilo. É necessário escolher. Lá no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos a saída, nós vemos todo o processo ali, a saída do povo de Israel do Egito. Nós vemos todo o processo que foi a peleja que Moisés teve que travar ali, claro, sendo guiado a cada passo por Deus. Mas Moisés escolheu estar ali, naquela situação. Ele podia ter desistido. Humanamente falando, para que eu vou arrumar uma briga dessa? Ele tinha uma posição também tranquila. Nós olhando para nós hoje, nós não queremos nada, nenhum desafio que nos tire do nosso conforto. É simples assim. Qualquer coisa que nos mova da nossa zona de conforto, nós fingimos que não é conosco, deixamos passar. É uma escolha nossa. Aí nós começamos a arrumar desculpa. De fato, o tempo hoje para todo mundo é escasso. O tempo é escasso, mas o tempo é meu. O tempo sou eu que faço. Depois daquele período de trabalho, que cada um de nós tem a sua jornada de trabalho diária, o tempo que sobra, vamos dizer assim, é nosso. É você que administra, sou eu. Sou eu que escolho como eu gasto, como eu utilizo esse meu tempo. E às vezes nós queremos, como eu já disse, escolhas que nos mantenham quietinhos na nossa zona de conforto. Não quero sair daqui não. Eu escolho não fazer. E às vezes nós achamos que apenas fingir que não é conosco, eu estou escolhendo. Não, o não escolher também é uma escolha. Eu escolho não escolher. Às vezes em algumas questões nós não queremos tomar partido, não queremos dar a nossa posição. Não, eu estou dizendo, você escolheu não escolher. É simples assim, é mais fácil você colocar a sua posição do que se isentar. No capítulo 16 de Êxodo nós vemos o início da murmuração. O povo viu tudo aquilo que Deus tinha feito, a forma fantástica com que eles foram tirados do Egito, e aquele povo
começa a murmurar. Moisés escolheu ser fiel, escolheu buscar a Deus por aquele povo. Ali mesmo ele podia ter abandonado. Não. Olha tudo que Deus fez. Escolha. O servo escolheu continuar na peleja, continuar no desafio. E apenas mais uma escolha aqui ainda com Moisés. Nós sabemos a história, capítulo 32 de Êxodo, bezerro de ouro. A grande adoração, Moisés passa ali vários dias no monte para receber de Deus os 10 mandamentos. Quando ele desce, o povo já tem outro Deus. O povo conseguiu iludir Arão, talvez a liderança de Arão fraca, contestada, sem Moisés. Agora Moisés se vê diante de uma situação complicadíssima. O povo idolatrando o bezerro de ouro. Ele escolheu ser fiel. Ele escolheu buscar a Deus de novo. É claro que aquela situação teve as suas consequências. Aqueles que escolheram abandonar a Deus e adorar o bezerro de ouro, eles tiveram as suas consequências. Eles cumpriram o ordenamento de Deus. Mas Moisés, mais uma vez, escolheu o melhor caminho. Ele irou, claro que irou. Ele era homem, humano como nós. Mas ele escolheu continuar. Em média, nós fazemos 35 mil escolhas por dia. É claro que existem aqueles que são que a vida é mais prática, Os irmãos aí do sofá, como já foi dito, alguns não fazem tantas escolhas assim no dia, Só escolhe a hora de levantar, lá para as 9h30, por aí afora, e vai tomar seu café, ou já vai esperar o almoço. Alguns, são poucas escolhas que fazem por dia. Mas algumas pessoas já, como nós, levantam 5 da manhã, a todo tempo você está escolhendo. Não, eu vou por aqui, eu vou por lá, eu tenho que fazer isso, e para amanhã eu tenho que já deixar isso aqui anotado, e escolhas, uma em cima da outra. Às vezes, algumas inconscientemente. Por exemplo, eu já não escolho mais levantar e desligar o despertador. Já é uma coisa automática. Quando eu vi, eu já estou lá no banheiro tomando banho. Algumas coisas já são inconscientes nós. Quando você percebe, já foi. Mas foi uma escolha. O seu subconsciente já está programado para fazer aquilo. Quando o alarme tocar, você vai lá e desliga. Não é uma coisa que você tem que deliberar na sua mente. Olha, agora eu tenho que levantar e ir lá. Não, já é automático. Mas é uma escolha. Sabe, irmãos, como nós temos feito as nossas escolhas ao longo dos nossos dias. Como nós temos aqui comemorado e nos alegrado com o Dia dos Pais. Ser pai, eu creio que não é tomar uma decisão por si só, porque a decisão que o pai toma não afeta só ele. Afeta a esposa, o filho, afeta todo mundo, afeta toda a família, dependendo da escolha. Dependendo da escolha, se for uma escolha de acordar às 9h30, tudo bem. Mas existem escolhas que nós tomamos ao longo da nossa vida, nas quais nós nos arrependemos. E quase 100% delas, não tem como você voltar e escolher de novo. Você escolheu, você agora só vai receber a consequência daquela escolha. O resultado dela. Não tem como você voltar e reescolher, escolher de novo. Não, quero voltar, que essa escolha não foi boa. Não, o tempo passou, você escolheu, agora viva com a consequência da escolha. Eu tenho certeza que todos nós aqui, se pararmos para analisar, nós temos algo que eu queria voltar naquele momento e escolher melhor, escolher diferente, ou escolher não ter escolhido, escolher não fazer, ou puxa vida, eu deveria ter feito. Escolhas. A todo momento nós fazemos escolhas. Eu gosto daquela fala, Alguém diz, o cavalo branco ele passa uma vez só. Você tem que pular nele e segurar. E às vezes é verdade. Às vezes nós temos na nossa frente uma escolha que pode mudar a sua vida. Em qualquer âmbito.
talvez um bom emprego que aparece, talvez uma oportunidade de mudar para o exterior, algo que um curso que você estava tão querendo fazer e aparece na sua frente uma oportunidade de fazê-lo, maravilha. N coisas nós podemos citar, mas você tem que escolher. Não é alguém que vai resolver isso por você. E uma vez escolhido, você tem que trabalhar em prol daquilo. Às vezes eu quero só escolher, puxa vida, chegou um bom trabalho para mim, a empresa me ligou, eu escolho essa, eu vou para lá. Só que depois que você entrar lá, você tem que trabalhar. Você tem que mostrar que você realmente cumpre com aquilo que está no seu currículo. Você foi chamado para exercer essa atividade, você faz ela e um pouco mais, para que você fique ali, para que você cresça, para que você galgue outras posições dentro da empresa. E isso, irmãos, independente da área, nós temos que escolher e conviver com o resultado da escolha. E nós hoje não queremos o resultado das nossas escolhas. Nós só queremos escolher. Nós escolhemos servir a Deus. E o resultado disso é trabalhar para Ele, é trabalhar na obra, é ser um servo fiel, é estar aqui, é juntos irmos, mas isso aí eu não quero, eu só escolhi. Tá bom. Será que tá bom? Não, nós escolhemos sermos, como nós temos estudado pela manhã, sermos missionários, sermos discípulos, não aquele que vai, mas em cada convívio nosso, em cada ambiente onde nós andamos, nós somos missionários, nós somos pregadores do Evangelho. Mas eu só escolhi. O resultado disso eu não quero. O resultado disso, para eu tê-lo, eu tenho que fazer. Eu tenho que trabalhar. Então eu não quero só o título. Eu quero só a escolha. Mas eu não quero agora fazer para ter resultado. E é muito interessante esse versículo 19 e 20, eu acho fantástico, que ele diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Deus, ele nunca deixou a humanidade enganada. Ele nunca deixou a humanidade sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Muitas pessoas hoje interpretam que a igreja é livre para escolher a forma com que quer adorar a Deus, e a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. É Deus quem determina como Ele deve ser adorado. É Deus quem determina como o Evangelho deve ser pregado. Não é a igreja que acha. Não é a igreja que interpreta da sua forma e faz. Não. Tudo está determinado, é uma escolha. Você escolhe ser fiel à palavra, ou você escolhe entender diferente. E Ele toma os céus e a terra como testemunha, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esse é o Evangelho, irmãos. É simples assim, é uma escolha: bênção e maldição, vida ou morte. Não tem nada mais do que isso. Você escolhe uma vida com Jesus ou sem Ele. Esse é o Evangelho que a igreja deve pregar. Não tem nada além disso. Depois disso, uma vez dentro, aí a coisa muda. Aí vem o aprendizado, aí vem o ensinamento, aí vem a comunhão. Todo o resto vem depois. Mas o Evangelho de Cristo, a mesma coisa que Moisés. Eu fico imaginando o povo ouvindo essas palavras de Moisés, ali pertinho de ser cumprida toda aquela promessa, aquele povo parado observando Moisés naquele anseio de entrar na terra, e Moisés fala: olha, os céus e a terra são testemunhas, que está proposto para vocês uma escolha. E ele dá a recomendação: escolhe, pois, a vida para que vivas. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para que a igreja pregasse. É essa a mensagem que convence. Como foi dito hoje pela manhã, se o Evangelho não confrontar, se o Evangelho não mostrar para as pessoas que elas estão fora, que elas estão perdidas, não vai haver arrependimento, não vai haver mudança na vida, não vai haver contrição.
O Evangelho ele tem que vir e mostrar o erro, mostrar que as pessoas estão perdidas. Esse é o Evangelho. O Evangelho que vem e acaricia o ego, não, está tudo bem do jeito que você está, não vai levar ninguém ao arrependimento. Vai deixar as pessoas acomodadas. E isso às vezes, né, essa palavra dura, parece, né, puxa vida, Moisés podia ter usado umas palavras melhores aqui. Não, essa é a pregação. Essa é a mensagem. E no versículo 20, fecha da melhor forma possível. Amando o Senhor teu Deus, e dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele. Não precisa de mais nada. Essa é a vivência do cristão. Esse é o objetivo da igreja estar junta. É isso aqui que nós estamos cumprindo, amando o Senhor teu Deus. Como nós amamos a Deus? Às vezes nós trazemos tanta teologia complicada e tal, e um monte de nome difícil. Amar a Deus é ser obediente a Ele. Ah, mas como que eu sei? Como que eu vou buscar o entendimento para que eu consiga amar a Deus? A palavra de Deus está aqui. O que Deus abomina, tira fora. O que Deus diz que é bom para nós, que nos faz crescer, que nos faz estar na presença dEle, busque mais. Ame a Deus. Agora, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Não existe mais nada além disso. Aí ele fala, né, no cumprimento aqui da profecia, para a chegada, para a entrada, né, na terra prometida, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha, vocês estão herdando aqui, agora vocês vão ser os herdeiros da promessa. Vocês que vão entrar. São vocês que vão conquistar. Vocês não viram nada do que Deus fez antes. Moisés falando para o povo. Para vocês só chegaram os relatos. Mas vocês não vão entrar de qualquer maneira, não. Eu estou propondo para vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Aí, quando vocês entrarem, vai dar tudo certo. Vocês vão ser prósperos. A sua vida vai ser longa na terra. Vocês vão prosperar. Vocês vão ser felizes. Mas primeiro, está posto a escolha diante de vós. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos convencer as pessoas, nós queremos levar um evangelho para as pessoas que às vezes nem nós mesmos entendemos muito. Nós queremos dificultar as coisas. Nós queremos fazer as pessoas entenderem teologias complexas, sendo que o evangelho é uma escolha. É apenas uma escolha. Uma escolha entre a vida e a morte. Uma vida com Jesus e uma vida sem Ele. A pessoa, ela precisa entender que uma caminhada sem Jesus, apesar das regalias que ela possa buscar e viver, vai caminhar para uma eternidade na perdição. Uma eternidade sem Cristo. E é interessante que às vezes algumas pessoas colocam, não, mas para virar um cristão existem os dogmas, existe uma religiosidade e tal. As pessoas, elas têm resistência ao estilo de vida que o cristão leva, às vezes ao fanatismo religioso que muitos têm. As pessoas olham, não, mas eu não quero ser assim. Isso aí não está certo, isso aí não é para mim. Nós devemos levar o puro e simples Evangelho de Cristo. A escolha não é nossa. Uma vez pregado, isso que Moisés disse aqui não precisa ser mais que isso. Olha, está posto diante de você mais uma vez, você está vivo, então você ainda tem uma chance de escolher a vida e a morte. Uma eternidade com Cristo e uma eternidade sem Ele. É uma escolha sua. Ah, não, mas essa vida que vocês levam, não. A conversa não é essa. A escolha é entre a morte e a vida. Depois disso a gente vê. Primeiro você tem que escolher.
Que nós possamos, irmãos, como igreja, jamais nos desviarmos da verdade. Não tentarmos convencer, levar esse evangelho às pessoas de forma a mantê-las no seu comodismo. Mas que assim como nós somos desafiados por esse texto, eu gosto muito desse texto porque me faz pensar nas minhas escolhas. O que eu tenho escolhido? Aquilo que eu escolhi no dia de hoje, eu não consigo escolher mais, já foi. Agora eu vou viver com os resultados disso. Só que amanhã, hoje ainda, nós temos várias escolhas. Eu gosto de dar um exemplo lá no serviço, quando nós estamos falando sobre segurança do trabalho, a respeito do trânsito. Em alguns momentos você tem milésimos de segundo para tomar uma decisão. E essa decisão está entre a vida e a morte. Você está numa fileira de carros a 120 por hora e aí vem alguém ultrapassando. Você não tem 3 minutos para pensar. Você tem alguns segundos. Você tira o carro para a direita, você freia. O que você faz? Você tem segundos para pensar. E essa sua escolha pode te manter vivo ou te matar. Sabe, só que nem todo momento nós fazemos escolha que pode nos matar. Às vezes as escolhas são simples. E por serem simples, nós escolhemos de qualquer jeito. Só que mesmo a escolha simples, ela tem um resultado, ela tem uma consequência. Eu escolho não ir trabalhar amanhã. É uma escolha simples. Eu só escolhi ficar em casa. Mas no final do mês vai vir um resultado. O meu serviço vai ficar por fazer. O meu chefe não vai gostar dessa minha atitude. Vai acarretar um monte de consequências naquela simples escolha. Que nós possamos, como igreja, mais uma vez, tomarmos as melhores escolhas. Às vezes nós ficamos diante de escolhas que não são tão fáceis. Quando o conselho se reúne para deliberar sobre algum assunto importante da igreja, não é uma simples escolha. Ó, eu acho que deve ser assim. Não, eu acho que... Não. A escolha tem que ser pensada, tem que ser uma escolha biblicamente correta, tem que ser algo que seja para o crescimento da obra. Só que às vezes nós tomamos tantas escolhas, irmãos, no nosso dia a dia, que nós não ligamos para as consequências delas. Quando nós falamos mais uma vez, né, sobre pais e filhos, às vezes uma escolha nossa vai desencadear resultados ruins para toda uma família. Mas mesmo assim eu não estou nem aí. Eu escolho da minha forma e depois cada um que se vire com as consequências. Tenhamos mais consciência, mais paciência também. Às vezes nós tomamos escolhas que podem ser pensadas com mais calma, nós tomamos no rompante. Aquilo que é feito com raiva, quase 100% das vezes nós nos arrependemos depois. E às vezes nós tomamos escolhas sérias, no momento de raiva, no momento de birra de alguém, no momento em que eu estou decepcionado com alguma situação, com alguma pessoa. Eu tomo uma decisão, mas depois eu me arrependo, só que já foi. Talvez uma decisão de falar uma palavra que não deveria. Só aí já foi. E aquele resultado vai ficar ali por tempo e tempo. Se for alguém que seja fácil de liberar perdão, beleza. Mas a marca ficou. Você foi perdoado, mas você falou. O resultado continua. Que nós tenhamos cada dia mais discernimento de tomarmos as nossas decisões, escolhermos a forma correta de agirmos com as coisas. E que tenhamos essa certeza de que Deus, Ele propõe para nós o bem e o mal, a vida e a morte. Basta-nos escolher. Uma escolha correta nos leva ao caminho correto. E uma escolha ruim nos levará à ruína. Que o Senhor Deus complete essa palavra em nossos corações. Amém. Amém.